Pensa só, o que acontece quando um diagnóstico médico super comum, que praticamente definiu como a gente enxergava uma doença por décadas, de repente, some do mapa? Pois é, essa é exatamente a história da esquizofrenia paranoide. Vamos entender juntos que condição era essa e por que, do nada, ela foi retirada dos manuais médicos. Ok, primeiro de tudo, vamos alinhar os ponteiros. O quadro geral aqui é a esquizofrenia. Ela é basicamente uma condição mental crônica em que a pessoa pode perder o contato com a realidade, um estado que a gente chama de psicose. Esse é o nosso ponto de partida para entender toda essa história. Então, por muito, muito tempo, a psiquiatria não via a esquizofrenia como uma coisa só, um bloco único. A ideia era que ela era dividida em subtipos, quase como se fossem capítulos diferentes de um livro, sabe? E o capítulo mais famoso, o mais diagnosticado de todos, era o da esquizofrenia paranoide. E olha, isso não era um apelido ou um termo informal, não. Era super oficial. Tinha até código 295.30, lá no DSM-4, que é tipo um manual de referência dos psiquiatras no mundo todo. Ter um código desses, na época, dava total legitimidade para o diagnóstico. Era lei. Tá, mas como era isso na prática para quem recebia esse diagnóstico? Bom, o quadro era bem marcado por duas coisas: delírios bem persistentes, muitas vezes com aquela sensação de perseguição, e alucinações bem frequentes, principalmente as auditivas, como ouvir vozes. E nem precisa dizer que isso tinha um impacto gigantesco no dia a dia, né? Mas, afinal, o que exatamente fazia a esquizofrenia paranoide ser paranoide e não outro tipo? A chave para entender isso é bem curiosa. A diferença estava tanto nos sintomas que apareciam, quanto naqueles que, de propósito, não podiam aparecer. A divisão era bem clara, funcionava assim, ó. De um lado, para receber o diagnóstico, era obrigatório ter delírios e alucinações bem fortes. Do outro lado, era igualmente importante não ter outros sintomas, como uma fala toda confusa, um comportamento desorganizado ou emoções que não combinavam com a situação. Era essa separação que dizia isso que é paranoide e não desorganizada, por exemplo. E tinha mais uma regra importante: o tempo. Os sintomas precisavam estar ali firmes e fortes por pelo menos 6 meses. Isso servia para garantir que era uma condição crônica mesmo e não um episódio psicótico mais curto ou algo passageiro. E é aqui que a nossa história dá um giro de 180 graus. Todo esse sistema de classificação super estabelecido, usado por décadas, estava com os dias contados, prestes a ser totalmente abandonado. Aí fica a pergunta óbvia, né? Se era uma categoria tão comum, tão usada, por que os especialistas decidiram que ela simplesmente não servia mais? Por que jogar tudo fora? A resposta veio com a publicação da nova edição do manual, o DSM-5. Nele, a Associação Americana de Psiquiatria tomou uma decisão drástica. Eliminou oficialmente todos os subtipos de esquizofrenia. A paranoide, a desorganizada, a catatônica, todas elas simplesmente deixaram de existir como diagnósticos formais. E o motivo oficial foi bem direto ao ponto. A justificativa era que os subtipos tinham limitada estabilidade, baixa confiabilidade e pouca validade. Traduzindo do Medicase, baixa confiabilidade queria dizer que dois médicos podiam avaliar a mesma pessoa e chegar a conclusões diferentes sobre o subtipo. E pouca validade significava que saber o subtipo não ajudava a prever como a doença iria evoluir. Vamos detalhar um pouco mais esses problemas. Primeiro, a tal da estabilidade. Era muito comum uma pessoa ser diagnosticada com um subtipo e, com o tempo, os sintomas mudarem tanto que ela se encaixaria em outro, o rótulo não parava quieto. E o mais importante, saber o subtipo não ajudava os médicos a escolher o melhor tratamento. Não indicava qual remédio seria melhor, não guiava um plano de cuidado mais eficaz. No fim das contas, o rótulo não estava ajudando de verdade. Certo? Então, se esse modelo antigo foi para o lixo, o que foi que colocaram no lugar? Como é que o diagnóstico e o tratamento da esquizofrenia funcionam hoje em dia, depois dessa revolução toda? A abordagem moderna é bem mais simples e direta. Agora, uma pessoa com sintomas característicos recebe o diagnóstico de esquizofrenia. Ponto final. Sem sobrenomes, sem subtipos, o foco saiu das caixinhas, dos rótulos e foi para a pessoa, para a experiência individual de cada um. Este novo caminho é muito mais pessoal. Primeiro, os profissionais avaliam a intensidade de cada sintoma específico daquela pessoa. Alguém pode ter delírios muito fortes, mas pouca dificuldade de socializar. Outra pessoa, o exato oposto.
E aí, com base nessa avaliação individual, é que se monta um plano de tratamento totalmente personalizado. E é aí que está a grande vantagem. O tratamento hoje é feito sob medida. Em vez de tratar uma esquizofrenia paranoide genérica, os médicos tratam os sintomas que mais estão causando sofrimento para aquela pessoa naquele momento. Isso permite uma abordagem muito mais ágil, mais focada e que tende a melhorar a qualidade de vida de forma mais eficiente. E toda essa evolução da medicina nos deixa com uma reflexão final, que está bem no coração dessa mudança. Será que é mais útil focar nos sintomas do que nos rótulos? Essa é uma mudança de perspectiva gigantesca que continua moldando a psiquiatria, trocando a pergunta, o que essa pessoa tem, por outra muito mais importante, o que essa pessoa está vivenciando.